O Brasil e as verdades inconvenientes do 8 de janeiro de 2023. Bem-vindo, aqui tem notícia e opinião. A minha, que o Senhor abençoe, a edição 151, nesta quinta, dia 4 de janeiro de 2024. A edição de hoje é um spoiler, pessoal. Acho que todo mundo já ouviu esse termo, mas para quem por acaso ainda não sabe, spoiler é uma palavra inglesa que significa mimar, danificar, arruinar ou estragar. O termo é bastante popular porque é usado quando alguém deliberadamente, ou seja, de propósito, revela algo que vai acontecer numa obra qualquer de ficção, tipo um capítulo de novela ou um fim de uma novela, né? Um filme, um seriado ou até mesmo o fim de um livro. Não existe nada mais chato que alguém te contar o final de um livro, né? Eu vou dar um spoiler sobre o que o consórcio da mídia brasileira, bancada com recursos federais, vai fazer de hoje até a próxima segunda-feira, dia 8 de janeiro. Tudo muito bem produzido, com requintes de relato histórico. Mas, na verdade, é só uma peça de ficção. Serão várias reportagens especiais que vão usar e abusar da manipulação narrativa, com palavras fortes, de impacto emocional. Afinal, é uma ficção, então será tudo muito fantasioso. Se você tiver estômago para assistir ou ler o que a imprensa vai divulgar, prepare-se para ouvir expressões tipo atos antidemocráticos, investida golpista, ameaça aos poderes instituídos, ações violentas, carregadas de ódio, terroristas, fascistas. Tudo que a gente já conhece de cor e salteado. O pacote de narrativas, claro, será levado ao ar no Jornal Nacional. Muita gente no país ainda acha que recebe informação isenta e verdadeira na Rede Globo. São pessoas inocentes que não percebem que a emissora vem destruindo os valores morais da família brasileira há décadas. Então, o primeiro ato dessa ficção jornalística chamada Ataques do Dia 8 foi publicado hoje pelo jornal O Globo. É uma entrevista com o ministro Alexandre Moraes. Aviso, cuidado para não vomitar. O primeiro plano era num domingo, as forças especiais viriam de Goiânia, 100 pessoas das forças especiais também. Um exagero, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. E a terceira, os mais exaltados, defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. Para sentir o nível de agressividade, o nível de ódio dessas pessoas, que não sabem diferenciar a pessoa física da instituição, do cargo ocupado. Houve um planejamento, uma tentativa de planejamento, inclusive com participação da ABIN, que monitorava os meus passos para quando houvesse necessidade de realizar essa prisão. Quando eu fiquei sabendo disso, na verdade, tirando um exagero ou outro, era algo que eu já esperava. Eu não poderia esperar de golpistas criminosos que não estivessem pretendendo algo nesse sentido. Mas também, como eu disse, eu mantive a tranquilidade. Eu tenho muito processo para fazer, para perder tempo com isso. Ministro, homicídio, isso aí é uma coisa muito grave, assim. O senhor não se abalou? Mas não ocorreu, então tá tudo bem. Quem, em sã consciência, duvidaria da palavra do ministro? Afinal, ele mantém sob seu julgo um inquérito sem fim. Criou uma vara criminal no STF para chamar de sua. Se ele quiser tirar a toga e se vestir como Napoleão Bonaparte, quem é que vai contrariar? Dessa história que ele criou até agora, nenhum militar foi preso, punido e expulso do Exército por planejar um atentado contra a vida dele, um ministro do Supremo, enforcar o sujeito. Onde é que estão as provas do que ele diz? Uma tropa de 100 homens é grande. Se 2 pessoas não conseguem guardar um segredo, imagina 100. Mas a declaração do ministro reverbera como verdade absoluta, que só ele e os tontos que assistem ao Jornal Nacional acreditam. O ministro anda com mania de perseguição. Até agora, ele nem apresentou as provas do suposto tapa que o filhão, Xande Júnior, levou de um idoso brasileiro no aeroporto de Roma, lá na Itália. Nem os peritos da Polícia Federal confirmaram a narrativa de Alexandre Moraes. Mas o Sistema Globo precisa mostrar lealdade ao regime.
Afinal, o advogado que Lula colocou na cadeira de ministro do STF, Cristiano Zanin, deu fim ao pente fino que a Receita Federal vinha passando nos contratos de artistas, jornalistas e diretores globais. A investigação mostrava indícios de sonegação de impostos nos contratos como pessoas jurídicas com a Globo. Os valores chegam a quase 110 milhões de reais. Só que em outubro do ano passado, Zanin usou a varinha mágica de Harry Potter. Numa decisão monocrática, acatou a reclamação da Globo, feita ao Supremo Tribunal Federal em abril de 2022. A ação ocorre em segredo de justiça, claro. A emissora alega que a Receita Federal descumpriu o entendimento do Supremo sobre o contrato de pessoas jurídicas. Em 2020, a Corte decidiu que é constitucional fraudar impostos. Não foi isso não. Que é constitucional ilícita a utilização de pessoas jurídicas para buscar reduzir encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas. Tem método. Mas, voltando ao dia 8 de janeiro, as próximas entrevistas certamente darão eco ao ministro da Justiça e próximo togado do STF, Flávio Dino, que desapareceu com as imagens do Ministério da Justiça naquele dia. Ops! Bom, eles devem ouvir também a inexpressiva ex-presidente da Corte, Rosa Weber, e o atual presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, líder do movimento barrosista, que derrotou o bolsonarismo nas urnas. A reportagem deve exibir ainda a fala de Rodrigo Pacheco, Arthur Lira e Lula, que presidem os outros dois nem tão poderosos poderes do Brasil. Em uníssono, o discurso deve ser: 8 de janeiro foi um ato contra o Estado de Direito, um ataque à democracia brasileira. Esse pessoal acredita mesmo que a mídia pode colar neles a pecha de heróis nacionais. Não colam. É por isso que eles querem censurar as redes sociais, mas isso é assunto para outra edição do Notícia e Opinião. Se as investigações sobre o dia 8 fossem sérias, verdadeiras, o que acaba colocando em xeque a integridade da Polícia Federal, provaria que houve apenas depredação dos prédios públicos mais importantes de Brasília, como o MST, aliado do PT, já fez antes e não foi taxado como terrorista, nem antidemocrático. Mas numa coisa, a súcia que nos governa tem razão. O dia 8 foi planejado, a capital estava vazia. E segundo uma reportagem da revista Piauí, publicada em junho do ano passado, militares do Exército estavam infiltrados e agiram para manipular a multidão. É bom avisar que a revista Piauí pertence aos herdeiros do maior banco privado do país, o Itaú. Eu vou deixar os links da reportagem fixados no primeiro comentário. O repórter Alan de Abreu afirma que os kids pretos, como são chamados os integrantes do grupo de operações especiais do Exército, atuaram no direcionamento do tumulto. Um dos treinamentos desse grupo de elite é para realizar ações de sabotagem e incentivo à insurgência popular, as chamadas operações de guerra irregular. Bom, o repórter afirma que a motivação do grupo seria dar um golpe contra Lula. Se essa turma tão especial, bem treinada e cheia de táticas queria derrubar o governo, por que teria manipulado a turba num domingo em que a capital estava vazia? Lula já tinha viajado para São Paulo. Qualquer golpe de Estado que se preze precisa de homens, armas e um alvo, mas o alvo não estava lá. O que a reportagem afirma e diz ter fontes é muito sério. A denúncia foi investigada pela Polícia Federal? O Exército apurou o envolvimento dos kids pretos? Encontrou alguma prova da participação deles? Ou simplesmente acobertou os militares? Das duas, uma. Ou a tropa de elite do Exército Brasileiro é composta por idiotas, parvos, trapalhões, ou cumpriu à risca a ordem para montar uma arapuca para desavisados. Patriotas que nunca, em qualquer manifestação de apoio ao Jair Bolsonaro, deixaram um rastro de destruição, como sempre ocorreu em protestos de petistas, sem terra e black blocs. A verdade é a seguinte: eles avisaram. Eleição não se ganha, se toma, mas para isso é preciso planejamento. No discurso, nas urnas, no controle da massa. Eles venceram e o sinal está fechado para todos que acreditaram que seria possível viver num país sem corrupção e numa democracia de verdade. É isso. Antes de me despedir, preciso dizer que o meu trabalho neste canal não tem monetização. Eu dependo da contribuição voluntária de vocês através do Pix, de qualquer valor.
Por favor, compartilhe esse vídeo e deixe o seu like. Se quiser, assine o site www.monitorpolitico.com.br. Só R$ 12,99 por mês. Valeu? Até a próxima.